Oi, pessoal, eu sou o Paulo Pozzanoff Júnior. Sejam muito bem-vindos à última análise especial de sexta-feira, última análise da semana, ou para você que está nos vendo na reprise lá de segunda-feira, o primeiro última análise da semana. E eu tenho aqui ao meu lado hoje o meu querido amigo Omar Godoy. Tudo bem, Omar? Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Chico? Seja bem-vindo. Chico, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Hoje a gente vai conversar sobre a relação conflituosa entre artistas, entre alguns ícones da música, da dramaturgia, da literatura e o seu público, né? Ou seja, nós. Tudo por causa de política. Peguemos o Caetano Veloso, por exemplo. Quando você ouve esse nome, o que te vem à mente? Vem o cantor de voz agradável e o compositor de alguns clássicos da música popular brasileira? Ou vem o chato, petista, lulista, pró-Palestina, pró-censura, pró-sei lá o quê? Outro exemplo, esse ainda mais grave, é o Chico Buarque. Ao ouvir esse nome, você pensa num gênio da raça, no compositor das proparoxítonas e daquela beleza lá excruciante, eu gostei de escrever isso, de Beatriz, sem falar nos romances e nas peças de teatro, ou pensa no chato, petista, lulista, comunista, pró-MST. E aqui eu poderia passar horas e horas citando artistas, sobretudo os de certa faixa etária, que hoje beira ou supera os 80 anos, e que são ou foram admiráveis criadores, mas que agora estão reduzidos às suas opiniões políticas, ou melhor, aquilo que as suas opiniões políticas, as suas opções partidárias, as suas escolhas ideológicas dizem do seu caráter. Afinal, será que ainda dá para curtir Pink Floyd, apesar do que diz o Roger Waters? Dá para curtir Bruce Springsteen? E do outro lado, dá para curtir o Sérgio Reis? Dá para admirar o legado da Regina Duarte? Vocês percebem aí que eu tive um pouco de dificuldade, né? Para encontrar exemplos de artistas que se dizem ou são associados à direita. Ou será, e essa é a provocação que eu quero fazer aí ao longo do programa, ou será que comunismo, que progressismo, que esquerdismo é contagioso e é uma doença que se pega lendo, ouvindo música ou assistindo a um filme? Bom, eu vou começar com aquela pergunta que antes mesmo aqui nos bastidores já causou certa frição, porque a pergunta eu quero que vocês aí revelem para essa nossa audiência incrível os artistas de que vocês mais discordam ideologicamente. Vocês gostam da obra, vocês acompanham de alguma forma e discordam ideologicamente. E nós gostamos da obra? Ah, você pode gostar, você pode não gostar. Você acabou também de destruir a lista que ele mas não. Primeiro vamos que os que vocês mais discordam. É que Depois no outro programa que eu vim, eu falei que se a gente for parar de gostar de artistas porque a gente não concorda com a posição política deles, nós somos mais do campo Não vai sobrar conservador, da direita, do ceticismo político, não sobra ninguém, porque a maior parte dos artistas estão no outro campo. Então isso já explica muita coisa. Mas no caminho eu fiz a listinha aqui de artistas que de bate-pronto na minha mente me incomodam, assim, mais me incomodam nos dias de hoje. Instintos mais primitivos. Eu coloquei Tiago Santinelli, Itamar Vieira Júnior, Gregório do Vivier, Paulo Scott, Marcelo Rubens Paiva, José de Abreu, Emicida, Antônia Pellegrino, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura. Só assim, Você não assistiu Bacurau 11 vezes? Você não chorou lendo Tortarado? Não levei ninguém para ver Bacurau. O Paulo Scott, ele é um autor gaúcho que ele tem uma coisa sobre negritude, ele tem um trabalho nessa área, mas ele é um dos que estavam naquele grupo lá dos cancelados. Da geração 00. Não, ele era do grupo de homens mas não era Daniel Galera. Isso, que falava mal das mulheres deles num grupo de WhatsApp e que foi vazado. E ele foi... Era uma conversa antiga, né? Isso, era uma conversa antiga que resgataram no podcast. Isso fez um barulho aí no finalzinho do ano passado, no começo desse ano. E ele foi para a internet pedir desculpas e disse que ele, para se desconstruir, ele usava poesia.
minha produção diária de poesia me ajuda a me desconstruir. Compre meu livro de poesia. Eu desconstruo a minha masculinidade a partir da minha poesia. Eu sou feliz de não conhecer. Eu tô feliz de não saber Por quem isso você é feliz, por isso você é feliz. Mas vamos esclarecer. Você citou vários artistas aí, tem stand-up, tem uma conversa se stand-up é ou não. É cultura pop, né? Mas Popular, cultura popular, Mas, entretenimento. Só geração atual, né? Eu botei na geração atual, assim, porque Você eu acho... discordou completamente da minha abertura, de que eu falo que é um pessoal mais... É um problema geracional É também. que eu acho que esses antigos, apesar de todos terem esse perfil, assim, desconectado da realidade, burguês, eu acho que eles eram um pouco mais sinceros, dá a impressão que eles eram... Eu acho que eles têm uma obra que sobrevive a esse tempo nosso. E esse que você citou, talvez eles sejam fruto do tempo e não artistas no sentido. Uma boa reflexão deixa uma obra e tal. Os outros já têm um legado, né, que a gente... Esses ainda Essa estão reflexão do construindo. Chico foi quase tão boa quanto aquela da poesia, de usar a poesia para desconstruir. Mas, assim, só esclarecendo, então, você não curte a obra da Antônia Pellegrino, por exemplo? Eu conheço só 2 filmes que ela fez, né? Mas é que você falou que os artistas que me irritam como, sim. pessoas públicas, né? Achei Ela é que ela escrevia. roteirista de Tim Maia, de Bruna Surfistinha, e ela é Cáceres aí. mulher do Marcelo Freixo e diretora de programação de toda a EBC. E nas redes sociais, ela não se contenta em ser a diretora da EBC, a TV Brasil? é estatal do governo, né? Essa TV, ela tem um espectador. O Marco Godoy, para escrever, para escrever Eu sou editorialista. Assista Guimarães. Meu trabalho eu falo, eu sou um lixeiro na Gazeta do Povo. Meu trabalho é ali no lixão, catar alguma coisa. E ela, não contente em colocar toda a patotinha da esquerda na EBC, seja como apresentador ou como convidado, ela fica nas redes sociais bajulando o Lula, bajulando a Janja. Não esquece a Lava Jato, não esquece o Sérgio Moro. Então também entrou aqui na minha listinha. Esses são, assim... O pessoal é ressentido, né? Cara, como a pessoa... Gente magoada sempre atrapalha, né? Uma hora a gente magoada acaba atrapalhando, né? Acaba sendo. Chico, e você? Cita aí tanto os que de hoje em dia que te irritam, você discorda, tanto os que você gosta e que discorda. Talvez já meio que cria um certo mecanismo interno meu de simplesmente não prestar atenção no que os artistas dizem ou deixam de dizer. Que era o que a gente falou no primeiro programa, né? A gente falou disso. Mas assim, eu pensando nessa questão, eu acho que nenhum artista me irrita pela postura, pelo que ele defende. Não importa o que ele defende. Me irrita o jeito babaca de fazer isso. Entendeu? Aí nesse ponto o Roger Waters para mim ganha de todo mundo. Porque você vê uma entrevista dele, assim, ele é de uma cretinice. E não é o conteúdo que ele fala, é o jeito de fazer isso. Porque assim, entendeu? Sei lá, Bono, fala aquelas bobagem. Mas assim, você acha engraçado, né? Tudo, cara. Mesmo o Bruce Springsteen fala umas coisas. Eu sou muito fã Realmente, né? Eu do também. The Boss. Roger Waters. Mas ele fala, cara, ele não fala agredindo, ele não fala, ele pede voto contra o Trump, etc. Mas vocês, nada te ofende. Mas o outro entendeu? não, né? O Roger Waters. O Roger Waters não. O Roger Waters, ele literalmente, assim, se ele é contraditado, ele tem uma postura autoritária mesmo. Mas no Brasil me Então, parece que os artistas tendem mais a ser Roger Waters do que Bruce Springsteen. Mas Isso que incomoda. mais os atuais, assim, né? Porque o Caetano, por exemplo, né? O Caetano sempre foi uma primadona. Ele sempre, que as pessoas não acompanham a história. Você pegar o Caetano Veloso no final da década de 70, quando ele estava sendo acusado de não ser político, pelo Tinhorão, que era o crítico da época e tudo mais, ele era babaca do jeito de fazer a resposta, mas ele tava com a razão naquela época. Hoje em dia, aquela coisa do sem anistia, não sei o que, assim, pra tudo, sabe aquela cena que é um gif que é o que eu mais uso quando a gente discute essas coisas, do filme esqueci o nome do filme, mas o The Dude, o filme do Grande Lebowski. O Grande Lebowski, que é aquela cena que eles estão discutindo, jogando boliche, e o cara tá assim... Cara, isso é só a tua opinião, cara. Não vou brigar por causa da tua opinião. Dane-se a tua opinião. Então eu tenho essa coisa assim, acho que o que eles defendem, como defendem, me irrita muito menos do que a forma como o fazem.
Então, por exemplo, eu fui num show em Curitiba do Paulinho da Viola, que está mais ou menos nesse contexto aí de idade que você falou, dos 80 anos assim. O Paulinho da Viola é um gentleman. Ele deve ser de um viés que não deve ser o mesmo que o meu, assim. Só que o público que estava ali, no Teatro Positivo, por exemplo, chegou lá um monte de senhores e senhoras de idade com um bonezinho do MST. E querendo tentar fazer torcida. Ele literalmente ignorou, cagou pra tudo isso. Ignorou, tocou a musiquinha dele, que não contou nada com relação àquilo. A música zero engajada. Zero engajado, então aqueles ficaram uns palhaços na plateia. Talvez entendeu? o que complica um pouco, no caso do Chico, por exemplo. E mesmo o Caetano ter uma obra mais engajada. O Chico tem, né? Tem coletânea só de música engajada. Mas aí, se você pegar todas as músicas da ditadura militar que ele fez, vai passar. Você pode usar perfeitamente essas músicas agora contra o STF. É verdade. Todas elas. Tanto que ele chegou a proibir, né? Um uso. Eu acho que ele conseguiu aí proibir. Não, o pessoal estava usando, público. Acho que até vai passar. Acho que era bem isso. Para manifestação e tudo mais, mas você pode escutar e usar essa música para você como se fosse contra o que está dado aí. Porque uma coisa é a obra do sujeito, do que está ali. E se você escutar as músicas do Caetano, do Chico, eu assim, se esforçar. Eu não vou conseguir pensar em nomes e tal agora aqui, porque isso aqui a minha memória não é, mas acho que tem um padrão que é, quanto mais talentoso, cara, e mais eu discordo das opiniões, mais me irrita, entendeu? Entendi. Você fala, cara, você é tão talentoso, cala a boca, entendeu? Você não precisa disso, né? Você não precisa disso. Porque é um risco. O artista que se coloca, ele jogou o risco de perder uma parte do público dele. Eu acho burrice desses artistas. Acho burrice, ok, em certos momentos da história, mas assim, são muito poucos. Mas você não acha que eles estão vivendo eles acham que na cabeça deles estão vivendo esse momento da história? Sim. Por isso que os artistas têm que se posicionar ideologicamente hoje. Eu acho que o mais triste é que a maioria acredita mesmo nisso. Eu acho que é o que mais me deu, porque assim, se ainda fosse uma coisa maquiavélica, não, pelo menos ele... Porque tem a coisa também tem muita coisa no meio artístico que é o seguinte, quando um cara perde ali a fama ou a coisa, ou ele vai para um gospel, ou ele vai para uma política, ele tenta um nicho. Quando nada mais deu certo, ele vai para um nicho. E tem aqueles que a gente vê que de uma forma oportunista vão falar de política, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Na direita a gente teve... Isso aí ameniza um pouco para mim o Caetano. O Caetano dá pra ver que ele quer ganhar dinheiro e tal. Ele vê ali o filão. Lembra aqueles discos que ele lançou? Tinha Nirvana, aí depois ele lançou uns discos com... Assim, até artisticamente ele sempre procurou o que tá vendendo e tal. O negócio dele é vender. Mas eu não sei se é tanto com interesse econômico. Eu acho que é dele mesmo, entendeu? De ficar antenado, faz o disco com a banda de rock dos filhos dele. De dançar com os Zeitgeist, que falaram assim. Mais ou menos isso. E ele virou um gatekeeper, né? Como se diz, cultural, né? Como diz o Lobão, a máquina de vender. Tem que passar pelo Caetano. Mas é porque ele também é muito antenado. Então, quando ele vai fazer, por exemplo, a música com o pastor lá, evangélico, que ele toca no show e o público dele fica num mutismo, mas não pode xingar o Caetano, né? Ele está tentando construir uma ponte, do jeito torto dele, mas ele está tentando. E na história do Caetano, ele fez isso várias vezes. Ele já fez elogio pro Olavo de Carvalho. Depois processou o Olavo de Carvalho por o Caetano na época do FHC... É o Lobão, cara. Na época do FHC, ele comprou briga com a esquerda, porque ele defendia lá o neoliberalismo, coisa parecida. Era outra coisa. O Lobão é outro. Já foi de esquerda, foi de direita, entendeu? Assim, é aquela coisa, o artista, se ele se reduz a essa dimensão política, ele se atrapalha. Aí eu concordo contigo. O cara é talentoso e foi pra esse negócio e falei, puta, o cara... Mas só nisso você concorda comigo? Por enquanto, sim. E o Caetano, por ele ser essa coisa catalisador de tendência, uma antena ali que tá pegando assim, as coisas do momento, né? Às vezes a frequência vem uma frequência errada, né? Porque a frequência meio vem nada. E tem uma coisa que é um pouco assim, agora sem etarismo, mas ele tá cansado, ele tá meio o Didi da MPB, assim. Sabe quando você vai na rede... Uma coisa importante, porque a gente tem que também considerar Caetano Veloso com o Roger Waters dele, que é a Paula Lavigne. Isso. Porque olha só... Porque muita coisa é dela. Esse paralelo, lógico, é exagerado, tem um efeito cômico aqui, mas é o seguinte... você vai na rede social do Renato Aragão, do Didi, tadinho, ele tá velhinho, daí a mulher dele veste ele como se ele fosse um guri, e ele fica falando, ele manda ele dizer umas bobeiras,
O Caetano tá meio assim, você vai na rede social dele, são os filhos que dizem, a Paula Lavigne, daí tem uma lá, olha, o Painho, chama de Painho, Painho gosta dessa paçoca aqui, teve um vídeo, ai, a paçoca é redonda ou a paçoca quadrada? E dele lá, tadinho, comendinho, uma paçoca. É meio então, triste. assim, Esse dia até ele gravou um vídeo falando, eu quero descansar, né? Para de mexer o saco, né? Eu acho que... Mas, ó, agora eu vou ter que te cobrar lá, o Jones Ross, se estiver assistindo a gente, tem que cobrar do Omar, antes dele estar de férias, um artigo, Caetano Veloso, o Didi da música, é isso que você falou? Didi da MPB. Da MPB. Didi da MPB, tá, o gente? Jones que adora o Didi, inclusive. Enfim. Enfim, então é isso, ele tá cansado também, e a onda que tá chegando nele mais, tanto que, por exemplo, a guinada rock dele lá, era ouvir Pixies, que era uma banda que já tinha 20 anos, já tinha acabado, era uma coisa velha. Quando ele abraçou o rock alternativo já era aos 20 anos, entendeu? Então, assim, é uma coisa também, como eu falei, sem atarismo, pelo amor de Deus, mas ele está cansado e a informação que vem... Até porque nós somos velho tudo aqui. Nós também pô. somos, Então, mas a informação que está indo no ouvido dele, por exemplo, o Bowie. O ouvido de Bowie também era um cara catalisador de tendência. O último disco dele, antes de morrer, ele tinha lá, estava ouvindo Kendrick Lamar, estava ouvindo coisas percussivas de não sei da onde. Se antecipou. A Madonna, bem ou mal também, tá uma senhora ali bem caquética, tal, meio maluca, mas alguém fala, esse produtor eletrônico é bom, esse cara é o que tá produzindo a coisa mais importante aqui. Ela vai lá e põe no disco. O Caetano não, ele perdeu isso, ele tinha isso, né? Só que ele foi perdendo, então a informação que tá chegando no ouvido dele sempre é uma coisa velha, uma coisa, né? Então ali, o último suspiro, assim, dele, transgressor, foi ali um pouco o Black Bloc, que ele botou a máscara, tirou foto como Black Bloc, mas já era uma viagem errada. Já era uma viagem errada. Já era uma transgressão, mas já era uma viagem errada. Ele foi se abraçar com o Mídia Ninja, e, enfim, daí foi uma patetice, daí a partir dali tá difícil. Eu sou muito fã do Caetano, mas tá difícil defender. Eu não sei o que você falou aí, Omar, mas eu lembrei aqui de uma pergunta que não entrou no nosso roteiro, mas eu acho que é legal colocar. Eu vivo sempre pensando nos artistas que já morreram, ali desde os hippies, eu penso nesse povo, até o rock brasileiro, né? O Renato Russo, Cazuza. Ainda bem. O que eles estariam falando hoje em dia? Estão aí, cara. Você não pensa essas coisas? Eu fico pensando isso. Eu gosto bastante, pô, Legião Urbana, eu gosto de Legião Urbana. Ainda bem que não tá aí falando groselha. Mas o Renato Russo tinha um lado conservador, católico, ele tinha, você pode ver, tem uma entrevista clássica para ele, pro Zeca Camargo, que ele fala, sou capitalista não, esse assim, sim, mas essa parte católico, sim, ele era, nossa... O disco póstumo da banda, o último, a última, não é a penúltima música, é uma música que ele não conseguiu gravar e é uma oração para nós. As 4 estações tem uma Não coisa foi católico no bíblica. sentido, não, mas nunca deixou de ter Da essa... relação dele, o 4 estações, aquela própria pegada de violão, parece uma música de igreja. E o Cazuza, esses dias eu vi uma entrevista da mãe dele, falando o seguinte, que o Cazuza falou para ela assim, olha, ou numa entrevista, ela que estava contando, eu sou PT, mas eu tenho medo de o que vai acontecer quando o PT chegar ao poder, porque daí ela fala, porque para ele era importante a alternância de poder. Ou seja, ela não disse com essas palavras, ela disse o que eu falei com essas palavras, mas o que ficou subentendido, o Cazuza tinha medo do autoritarismo do PT. Pô, isso me lembrou uma coisa até, a gente falou da Antônia Pellegrino, é neta, né, do Hélio Pellegrino. Do Hélio Penelino. E aí no começo ali do Encontro Marcado tem um trecho de uma carta do Hélio Pellegrino pro Sabino, e eu lembro que eu escrevi até o texto na Gazeta do Povo sobre isso, que esses comunistas aí, esses artistas comunistas dessa velha guarda, que é mais velha ainda, né, do que Caetano e tal, eles tinham isso, né? Eles eram contra o autoritarismo, né? Mas eles... E o Hélio Pellegrino era um comunista católico, ele tinha uma coisa... E eles conviviam, né? Mas tinha essa esquerda católica ali dos anos 50, conviviam, construíam pontes. O livro da neta do Zé Olímpio sobre os escritores, eles se encontravam lá. Todos se encontravam lá. Mas uma coisa, só para encerrar assim, esse assunto Cazuza, Legião e tal. Cazuza, ele é um filho ainda do desbunde carioca. O Caetano, ele era visto como o Brasil teve esse hipismo, um desbunde tardio, né? Enquanto lá nos Estados Unidos era ali no final dos 60, ali no Brasil foi mais pro final dos 70. E teve aquela geração, um pouquinho antes dos 80, Asdrubal trouxe o trombone, é o hipismo brasileiro que entra com a New Wave junto.
E a Legião já é também uma outra coisa, que é o punk, que também não vai aceitar essa coisa muito de esquerda. Então, eles hoje, talvez sei lá, por influências, tal, até estivessem nessa onda. Mas você pode ver que tirando ali o Nazi, que a gente falou até no outro programa lá, que se meteu com essas bobagens e tal, essa galera não é metida com isso. Esses que foram desbundados e esses que foram do punk, new wave, não são muito metidos com essas coisas. Quem se meteu é essa MPB politizada. Não, mas tem o João Gordo também que se meteu com isso. Que o João Gordo agora... Supla. O João Gordo... Supla. Que o João Gordo vai ter depois de velho, né? O João Gordo era... O meu medo é assim, eu não sei o quanto o Zeitgeist, o Zeitgeist, né, o espírito do tempo, não os teria engolido também, assim. Acho o Cazuza uma vítima muito, muito fácil. Dependendo do contexto, até da carreira, de entrar, assim. O Renato Russo era um sujeito meio... Tem muitas das pautas atuais que ele também defendia. Então, eu não sei como esses caras estariam aqui hoje, mas eu acho muito difícil que não tivessem sido engolidos também. Não, eles seriam, mas eu acho que talvez não com esse abraço total. Tinha coisa também LGBT, que eu acho que como a pauta hoje é muito forte e o jovem de esquerda é muito ligado a isso hoje, talvez eles tivessem ido mais por esse lado aí. Mas isso aí... Como o próprio Ney Mato Grosso, ele não é tanto na esquerda nesse lado político, ele foi lá, tocou no Janja Palusa, o filme dele tá fazendo super sucesso. Ele já fez várias manifestações que não... Mas ele não é a manifestação dele contra essa coisa autoritária da esquerda, mas se ele tiver que escolher, ele vai para a esquerda, muito por essa coisa do LGBT. Mas esses aí a gente vai ter que fazer um outro programa um outro dia, com daquela Ouija e tal, daí a gente vai saber a opinião deles, porque não tem como saber. Última análise última análise especial, mesa branca. Isso, exatamente. Bom, vocês conseguem então separar bem a obra do posicionamento político do artista? Se sim, eu quero saber qual o segredo, quero que vocês contem se tem uma técnica para o pessoal, porque eu tenho muita dificuldade para isso. Assim, até curto, mas assim, depois da segunda dose de uísque melhora. Assim, vai ser, se for sóbrio, escutar um Chico Buarque sóbrio assim, é complicado. Qualquer música desse teria. Não, a parte mais lírica desce mais fácil. Cara, mas quantas coisas políticas tem de músicas do Chico Buarque? Não sei, faz tempo que eu não escuto. Mas não assim, eu estava escutando Beatriz. Eu gosto bonito demais. Eu estava pensando, como você escuta Beatriz? Que filho da mãe, pra que ficar... Então, e assim, uma coisa assim... Porque eu tenho vontade de escrever sobre Beatriz um dia. Imagina se eu escrever elogiando. Mas eu entendo mais desgostar do Chico Buarque por ele cantar do que pelas posições dele, porque as músicas dele, cantadas por qualquer outra pessoa, que você não precisa nem saber, Beatriz, por exemplo, quem cantou por ele foi o Milton Nascimento. Ele foi mais conhecido pela voz. Eu escuto só da voz do Milton Nascimento. Então, assim, que diferença faz pela letra, pela música, pela pessoa que está cantando? Você tem que lembrar do Chico Buarque que compôs, lembrar que você não gosta dele para aquilo contar. Não é uma coisa racional. Eu sei, eu entendo. Mas na hora que vem, vira racional também de você, assim, puta, tá, dane-se. Daí as duas doses de uísque ajudam um pouco a falar. É igual com o Michael Jackson, por exemplo. Tem essa questão controversa com relação às acusações que foram feitas com ele. Isso torna as músicas piores por causa disso? Não. Elas deixam de ser o que eram? E tá cancelado, né? Não se fala mais. Até eu mencionei aqui outro dia, né? Que a Fox, a Disney, tirou um episódio do ar, tem o episódio que tem um cara que faz a voz do Michael Jackson, nem é o Michael Jackson. Então, tá certo isso? Não, óbvio que não. Então. E aí, você tem... Eu separo. Eu separo. Eu separo porque... Assim, qual o segredo? Cara, eu acho que Vocês vão falar, rapaz. Rapaz, vamos falar já. Rapaz. Mas é aquilo, é o que te emociona, é a sensibilidade. Quem pegou pra mim? Mas é isso, vou fazer o quê? Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se você conhece, é uma das minhas preferidas, chama Manic Street Preachers. É uma banda do país de Gales. Bem socialista. Eles são super socialistas, foram tocar em Cuba, os caras são professores de história. E surgiram lá no início dos anos 80, eles tinham 14, 13 anos, surgiram. Existe até hoje essa banda. Mas, cara, a banda me emociona, a banda fala de temas atuais, o cara canta muito bem, não fica só falando disso, mesmo quando fala disso, fala bem. E eu tenho uma sorte aí, todos esses nomes que eu falei no início do programa, eu acho todos eles chatos. Sim. Entendeu?
É um MC chato, a música chata. Era um rapper que era super promissor. Daí quando ele viu, quando o pessoal gostou dele, ele, não, então eu vou agora vou botar uns tambores, eu quero que o Caetano seja meu amigo. Então, assim, por exemplo, a Anitta, a gente pode ter todas as críticas aqui da Anitta, mas a Anitta, ela tem um grande mérito. Quando ela estourou, ela falou, agora eu vou fazer um disquinho de bossa nova de violão pra ser amiga do... Não, ela foi lá e pegou o produtor, botou o dinheiro dela, entendeu? Ela foi fazer um disco eletrônico, tentando fazer coisas atuais. Esses caras não. Criolo, que é um outro rapper que ele foi super politizado, chato. Começou, você pensa, pô, o cara é interessante, rimava bem e tal. Daí o cara faz um sucesso, larga tudo e... Não, agora eu vou fazer uma coisa com violão. Wagner Moura, chato. Esse é um dos que acredita, que eu falei, eu acho que ele acredita, então eu tenho sorte. E Chico Caetano eu adoro, nunca vou deixar de gostar, só realmente esse último disco dele, que ele força lá, que daí ele vem para uma coisa de... Aquele name dropping que ele faz, de sempre citar coisas atuais. No último ele faz uma música que vai de, sei lá, de Marília Mendonça, não sei o que, acho que exagerou um pouco, fraco o último disco. E o Chico, eu tenho uma sorte que eu não curto a música. Eu não gosto daquelas valsinhas, aquela vozinha fraca, eu não gosto da música mesmo. Então, não tem problema com isso. Eu não tenho muito padrão, assim. Por exemplo, Maria Bethânia. Eu gosto de Maria Bethânia. Pô, eu adoro. Essa é uma que eu não ligo. Pode cantar o que ela quiser. Pode cantar construção, pode cantar... Porque provavelmente ela eu não sei muito pouco, ela se manifesta muito pouco politicamente. Ela Quando abre a boca é pra falar bobagem, né? Vai quase tudo. Mas aí a gente vai acabar entrando também... Outro exemplo aqui. A gente falou do Nazi. Ira. Nazi tá chatão. Tá bem chato. Vai ter um show do Ira aí. Mas daí... Também tá chato, não grava uma música nova há 400 anos. Quando grava um troço ruim, fez show com o filho. Banda de rock e o cara toca com o filho. Não dá. Pô, não dá, né? Daí aquele acústico reciclado. Então os caras também não se ajudam. Se fizer, não, o cara tá fazendo uma coisa, tudo bem, é engajada, mas é vigorosa, é antenada com as coisas do momento. São todos chatos. Então, aí, novamente, a gente cai na coisa geracional, porque aquela geração que era muito mais politizada ainda, Jorge Amado, na literatura, lá, os cronistas, Angústia, Graciliano, pô, esse povo Só que a obra deles não tem como você ignorar, né? Porque não falava só disso também. A obra falava de várias dimensões. Porque a política, o que acontece hoje? Até pouco. O que mais me irrita, e eu vejo até gente, pessoas próximas, tudo é política. Não. Tudo é política, não. Olha, eu dá vontade de pegar um taco de beisebol. E essa isso é uma dimensão da vida. E esse é um discurso de esquerda que a direita incorporou e usa pra justificar esse tipo de... Imagina, se tudo é política, eu prefiro... Não, então eu quero ir pra uma caverna. Eu confesso assim, esses dias eu estava lendo Érico Veríssimo, Olhar aí os Lírios do Campo. Mas tem uma propagandinha lá, dá pra você ver a propaganda, sabe? Livro sensacional. Assim, é um melodrama brasileiro, é a grande novela melodramática. Vamos continuar. Romântica. Porque é mais do que isso. É que acho que a finalidade da obra, ela te dá a abertura justamente para você. Como é que faz para fazer isso? Eu acho que quando você percebe que aquela finalidade da obra, ela tem uma finalidade ideológica, política, e não precisa nem ser ideológica política, é um problema, por exemplo, das músicas dos filmes gospel, entendeu? É a mesma coisa. Quando a finalidade é catequizar... Proselitismo. Né? Então, aquilo já perdeu toda a qualidade artística em si. Aquilo vira uma propaganda de alguma coisa, não importa do que seja. E isso já faz com que aquilo fique chato, você já não se interessa por aquele negócio. Eu acho que eu tenho uma pergunta mais para frente sobre isso, sobre estudo de propaganda e arte, mas antes eu queria me adiantar também no roteiro aqui, mas no final aquela provocação que eu fiz no começo, mas você trouxe um negócio que não dá para ignorar. Você acha que as pessoas têm medo de estarem sendo doutrinadas, e por isso que tem essa rejeição? Eu tô lá, eu com meus quase 50 anos, ouvindo o Chico Buarque, escuto uma música que eu adoro, de comunista. Essa é comunista pra caramba, que é Nina Simone cantando Pirate Jane, que é um trecho do Brecht, né? E quando ela canta, que é pra matar os burgueses, matar. Ela acreditava naquilo. Ela acreditava. Assim, será que muita gente escuta isso e fala, nossa, que medo, sabe, da força desse discurso? Que é um discurso de força também, né? Tem muita força, né? Então talvez as pessoas tenham medo dessa... No caso, as pessoas do nosso campo, assim, porque como da esquerda não tem
o artista da direita para seduzi-la com essas coisas, para eles não tem problema. Isso, quando você falar as pessoas, são as do nosso lado, que ficam com esses pudores aí. Com esses pudores, exatamente. Então, eu acho que você está perdendo uma parte da vida, está deixando de se divertir, de ter um prazer estético. É pior para você. Eu acho que tem um outro lado da moeda. Existe esse medo, só existe esse medo porque há uma insegurança muito grande naquilo que você mesmo acredita. Essa era a minha provocação. Entendeu? Aquilo que você, o quanto você está tranquilo. Mas é porque também não tem muita base, né? É que daí a gente entra numa outra coisa que eu acho que é importante, por isso que a dimensão da arte para a esquerda, elas acabam sendo muito mais se misturando do que na direita. Porque a ideologia da esquerda, seja o socialismo ou não, ela é muito mais visceral. Ela exige muito mais existencialmente do sujeito. Ele se identifica como sendo de esquerda, aquilo de certo modo basta para ele dar uma identidade. Uma identidade pessoal, né, daquilo. Fica uma coisa do falou, a política, tudo é política. Acaba virando, mas porque não é só política, entendeu? Nós estamos olhando para ele, você está reduzindo tudo a política. Para ele, não. Isso. A política para ele é a religião. Entendeu? É uma dimensão muito maior. Quando você vai para a coisa da direita, vamos chamar assim, em geral, as pessoas da direita, elas não têm essa relação com uma crença política, uma ideologia qualquer. Em geral, quando você se descobre de direita em função de alguma coisa que aparece, fala assim, eu acho que eu não concordo com esse negócio aqui, não. Eu sou daquele. Você se descobre meio que assim, então eu sou de direita. Mas não por uma vinculação existencial com aquele negócio. Não. É outra coisa. E aí você fica assim, você separa. Facilmente você começa a separar mais essas dimensões. E aí o artista de esquerda, ele acaba colocando ele mesmo na sua obra. Então, em geral, as obras de arte esquerdistas, elas acabam trazendo uma certa visão de mundo, ainda que elas não tenham uma finalidade política e ideológica, não sejam proselitistas, mas acaba passando aquilo de alguma maneira. Quem não é daquele jeito, percebe. Tem alguma coisa aí, como você viu no Érico Veríssimo, como você pega no Jorge Amado, tem alguma coisa ali. Só que quando você tem uma certa clareza de quem você é, daquilo que você acredita, você percebe... Beleza. Move on. Você acha, Chico, aproveitando isso que você disse, a direita se define mais pela negação, né? Ela não se define. Mas tem algumas... O que é direita? Então... O liberal, é o conservador, mas existem quantos tipos de conservadores? Quantos tipos de liberais? Eu acho assim, a direita que nós temos hoje, e eu acho que o grosso do que talvez esteja nos assistindo hoje seja assim, são pessoas que se definem de direita do mesmo jeito que a esquerda se define como esquerda. Ou seja, transforma uma certa pauta num certo conjunto de valores e crenças nos quais a pessoa veste aquilo não como uma camiseta eleitoral, mas como um modo de ser, de viver. E por isso, para elas, assim, ver um Caetano Veloso, e provavelmente já desligou. A gente já não está nem mais prestando atenção, porque aquilo é visceral. Entendeu? É o Roberto Jefferson. Eu falei até na nossa abertura, parece que se mistura com o caráter, né? Mistura tudo, você não consegue separar mais. Fazer esse julgamento moral do Lula é perigoso e a esquerda foi o que sempre fez. Sim, exatamente. Né? Então, assim, poxa, se a gente do nosso campo for cair nessa armadilha, nós vamos perder a melhor coisa que a gente tem, entendeu? Que é a liberdade. Que é a liberdade. A liberdade interior. Isso, se você fazer um julgamento moral de tudo. Exatamente. Isso é revolucionário. Bom, a gente vai, invariável a gente falar aqui inevitável a gente falar da Lei Rouanet. Eu queria saber, eu sei que muita coisa incomoda o público, deve ter gente que já deve ter desligado. Eu não aguento falar desse Caetano aí. O outro ainda pode falar que ele gosta do Caetano. Exatamente. Outra coisa, desculpa, mas me lembrei de um negócio que eu brinco às vezes. Como a esquerda estraga, principalmente essa esquerda hipster, woke, estraga coisas boas, né? O hipster estragou o café, o hipster estragou a bicicleta, coisas boas, né, que eram legais. O hipster estragou o Belchior, Eu comecei a correr na rua, agora todo mundo vê runners e tal. A esquerda estraga as coisas legais, né? E falando, fazendo uma entrevista esses tempos lá com o Newton Canito, que está nesse movimento aí dos artistas livres, com o Josias Teófilo, ele tenta entrar na política. Era para estar nesse papo aqui. Ele entra na política também, eles conversam com políticos, principalmente de São Paulo, para tentar, né, a luta deles é por editais não serem woke, né? Ele me falou um negócio uma vez, eu falei, porque tal de índio, mas índio é legal. Índio é legal. Então, ele não disse a esquerda estragou o índio, mas é mais ou menos, ele falou nesse sentido que eu estou dizendo assim, índio é legal. Ele falou que ele faz projeto, ele falou, olha, se eu botei um índio lá para poder passar num projeto. O índio fazia parte
faz parte do nacionalismo, do ideário nacionalista. Ele gosta muito Né? ele gosta. Estamos morando em Curitiba, que é Exato, não. Mas a esquerda foi lá, se apropriou e tal. Eu moro no Vila Isabel e todas as ruas da minha casa até o Santa Quitéria são todos nomes indígenas, né? Então, assim, os caras estão roubando os índios da gente, como a esquerda sequestra pautas, né? Sim. Sequestra a pauta da negritude, sequestra... Mas porque a própria direita permite isso. Permite, lógico, não, lógico. Você acha que tem que ser contra a pauta? Isso, exatamente. A pauta A esquerda- Nós deixamos, né? Ninguém rouba porque apontou uma arma na nossa cabeça. Mas é isso. Então, assim, o índio é legal. Por que não é legal falar de índio? É porque a gente tem... agora o índio tem seus saberes ancestrais, sua cosmogonia, seus afetos, sua própria cosmogonia. Sempre tem o índio da moda, que é o índio que a academia brasileira gosta, que não sei o quê. Então, assim, o índio é legal, o índio sempre teve nas coisas brasileiras, no humor, na ficção, na literatura. Então, assim, é isso, a gente Iracema. a gente deixou, né? Quando eu falo sequestrar as pautas, não é no sentido de que a gente não pode usar. Nós não. Desistimos de falar desses assuntos. E não só pautas, assuntos, algumas estéticas. Estava pensando nisso tempos. Musical é uma coisa que foi sequestrada por uma certa pauta identitária e tal. Não posso falar de musical por isso, mas enfim, isso aí O próprio nacionalismo, por exemplo, o patriotismo, né? Essa é uma pauta que sempre foi mais para a esquerda, nacionalista contra os estadunidenses. Né? De repente a direita roubou essa pauta para si, a esquerda é a LGBTQ no mundo todo. Agora, como teve a coisa do Trump, você começa a ver que eles tentam usar a pauta nacionalista para defender o Brasil contra aquilo tudo. Quer dizer, tudo é instrumentalizado no final das contas. Né? E aí o problema é assim, a direita não é a direita, que eu não gosto do termo, mas quando você quando você vê que uma pauta está instrumentalizada e você tenta instrumentalizar de novo, e não aquilo sendo de uma maneira espontânea, de uma maneira autêntica, já não existe mais, não tem arte que se faça dessa maneira. Vira tudo propaganda. Bom, então, eu queria falar, assim, o que incomoda mais para vocês, o público, né? É esse posicionamento ideológico e tal, ou é essa postura de que acha que o Estado tem que financiar a genialidade desses artistas? Aí a gente vai ter que entrar aqui no assunto que o pessoal ama odiar, que é a Lei Rouanet, né, no final das contas. Me parece que está muito associado a isso, né? Você pensa aí, eu lembro lá da Maria Bethânia querendo não sei quanto para fazer um site de poesia, você lembra dessa polêmica? É antiguinha já. Até Chico Buarque, esse pessoal mais da velha guarda nem fala, essa coisa da Lei Rouanet nem é muito a praia deles, né? Mas aí o pessoal mais novo tem uma afinidade ali. Sim, porque assim, eles dependem disso, né? Dependem disso, né? Mas daí... eu acho que é uma combinação de fatores. Eu acho que as leis, essa coisa de você viver de lei de incentivo é um agravante de uma outra coisa. Eles já são odiados por serem desconectados da realidade. Por estarem lá num gabinete, numa classe média alta, porque a maioria desses artistas, lógico que hoje em dia você tem artistas populares, você tem o rap, você tem essas coisas, mas esse artista que é odiado, assim, né? Ele é um cara burguês, digamos assim, ele é um cara de classe média alta, e ele primeiro que ele está fora da realidade. E ele acha que sabe o que é bom para o povo, né? Então, aí ele já é odiado. E daí, quando... Ele acha que o Estado tem que financiar isso. E antes das leis de incentivos, eles já eram odiados por isso. E daí vem a questão da lei de incentivo. E quando se descobre que uma parcela dessa turma vive disso... Eu descobri a área cultural há muito mais de 20 anos, né? Quando você via, por exemplo, o cara recebeu dinheiro para fazer uma peça. Tem vezes ele ia, dali a 2 anos, ele ia lá e pegava dinheiro para fazer outra peça. Ele não reinvestia o dinheiro da bilheteria que ele conseguiu para fazer uma peça melhor, para fazer outras coisas, para estudar. Não, ele pegava aquele dinheiro. Pessoas que gravavam CD no quarto, com software, ganhavam R$30 mil em 99, no ano 2000, aqui na Fundação Cultural de Curitiba, para gravar um CD no quarto. E daí, 2 anos depois, ele estava lá de novo fazendo. Então, eu acho que é isso que incomoda muita gente. Esse pessoal não tem o tal do skin in the game, né? Não arrisca nada. Aí, novamente, vão fazer lá aquela comparação geracional. Eu lembro lá o Milor contando que, antigamente, você hipotecava o apartamento para fazer uma peça. Mesmo que a peça tivesse um conteúdo político com o qual a gente
discorde, a pessoa estava arriscando alguma coisa, estava arriscando o seu apartamento. Hoje em dia esse povo não arrisca nada, é puro proselitismo, é confortável, eles são burgueses, não tem risco. Qual o risco? Assim, nem o risco de perder o público que eles têm, porque eles não estão nem aí para o público. Eu acho que isso que irrita mais ainda esse povo. E mesmo que e mesmo que, assim, você pode até ser, você pode ser totalmente contra as leis de incentivo à cultura, e você até pode ser a favor de leis, até porque o cinema é uma arte industrial, e às vezes é uma arte que vai projetar a imagem do país, ou uma lei de incentivo para uma orquestra, que, é uma coisa gigante. Mas você não pode viciar as pessoas nesse esquema. E tá viciado. Muito, totalmente viciado. E numa coisa que é muito perigosa, que é o que, na minha opinião, se discute muito pouco sobre a Lei Rouanet especificamente. Nós temos várias outras. É que a Lei Rouanet virou um símbolo de virou tudo. um símbolo, exatamente. Tem trocentos editais, gente. Não, a Lei Rouanet é federal, mas todo estado tem a sua lei estadual de cultura e toda cidade média, grande tem. Mas olha que maluquice. O estado dá para uma empresa decidir. Então, assim, um cara do marketing de uma empresa lá, que normalmente quem decide essas coisas é um cara do marketing, que não manja nada de arte, que não sabe nada tal, ele é que escolhe para quem o Estado vai dar dinheiro. Porque, se você pensar, na prática é isso. Um gerente, um engravatadinho lá, um burocrata de empresa que não manja nada de arte, que manja de marketing, ele que decide, olha, eu vou apoiar esse cara, então o dinheiro da renúncia. Então, assim, não é nem o governo que escolhe. Então, cara, é refém de muita gente. Você está refém do governo, você está refém desse gravatadinho, como diria, o cueca de seda, né? O cueca de seda do marketing define. Nada contra, eu também já trabalhei em marketing. Chega assim que você fala, nada contra também, uso cueca de seda. Inclusive, estou sem cueca aqui hoje, tá, pessoal? Mas assim, a gente sabe, quem é de marketing sabe disso, quem está assistindo e é de marketing sabe disso. Que foi de feito. Então, assim, e daí você via, então, são as tendências. Quando eu comecei a cobrir cultura, principalmente cinema, ali no final dos anos 90, que era a retomada do cinema brasileiro. Você pode ver, era filme histórico. Daí você ia lá, daí era o Visconde de não sei o quê, o Barão de não sei do quê, a Condessa de não sei o que lá, daí vamos numa cidade histórica ver se o prefeito... Então você cria o projeto não porque você tem uma expressão artística, você cria o projeto pensando no edital. Sim. O que está virando hoje? É isso. Daí depois tivemos um momento que era a realidade urbana nua e crua. Era o Cidade de Deus, era o Invasor, que foi até necessário, porque estava tão chato o negócio histórico, que foi massa mostrar que o Brasil estava pobre, estava selvagem. Mas daí tudo virou isso. Daí era um troço cosmético, era quase um clipe era um clipe publicitário feito sobre violência. E agora as pautas são as pautas identitárias. Você tem que encaixar ali coisas identitárias e vivemos agora esse novíssimo momento que agora tem os filmes ali que vivemos uma neo-autoritarismo, ameaça do fascismo, a pandemia que foi a ameaça do fascismo. Então tá vindo, olha gente, nos próximos 3 anos aí vai bombar muito filme com coisa... temos aí o vencedor do Oscar, que não fala atualmente sobre isso, né? Teve aquele que é o nome de uma música do Caetano agora, como é que é o nome? Não, eu vi que tem Agente Secreto. Que era um casal, uma guria e 2 caras que se passa no dia da ele começa na eleição do Bolsonaro. Eu vi isso, mas eu não registrei. E parece uma esquete de humor o trailer do filme. Eu não assisti, mas o trailer parece uma esquete de humor. É isso, agora a nova moda, aguardem. 2 anos, daqui nos próximos 2 anos vão ser isso. Ameaça do fascismo. Mas, cara, vou botar uma outra perspectiva com relação a isso. Porque ele vai discordar. Não vou discordar, mas essas leis de incentivo, pode discordar. Elas são a forma do Estado financiar a cultura hoje. Mas quando que a cultura e as artes não foram financiadas pelos poderosos? Com certeza. Boa parte das... O problema, eu acho que é isso que o Roberto está falando. Tudo ficou afunilado, hoje em dia é um burocrata, um publicitário, é o pessoal do marketing que decide. Uma coisa é como você vai operacionalizar e os conteúdos e quem você vai financiar, e outra coisa é o próprio financiamento. Porque sem esse financiamento público, por exemplo, não vai existir orquestra. Exatamente. Essa é a posição, inclusive, da Gazeta do Povo. O pessoal briga e tal, mas a Gazeta do Povo pensa justamente isso. Mas para as pessoas mesmo, você acha que existiria Mozart
Tinha o Renascimento, os mecenas. Isso, os Mecenas mecenas somos nós, né? Exatamente. O problema é que essas leis nos transformam em mecenas de artistas que a gente não quer pagar para fazer. De artistas que já estão ricos. Os artistas que já estão ricos. Você falou, a Bethânia pegando não sei quantos milhões para fazer um site de poesia, que um garoto vai lá e faz um site de poesia. Liga o microfone, ela fala e faz um site ali. Assim, de onde que... Quem financiava os mecenas, as cortes e tudo mais também era o... Sim. A gente vai pegar a Eneida do Virgílio. A Eneida do Virgílio foi encomendada por imperador romano para que ele mitologizasse os imperadores, fazendo uma linhagem com os deuses desde a Grécia. O Virgílio faz isso. Ele é contratado pelo imperador. Nossa, eu por um instante aqui, eu viajei que eu imaginei a Eneida do PT. O PT pagando e mitologizando. E você acabou de me dar uma ideia. Que boa! Então, eu tô falando assim, aí tem o Hermann Broch, que estava vivendo no momento do nazismo, em que ele escreve A Morte de Virgílio. Sim. Onde ele vai se perguntar assim, qual é a utilidade da arte num contexto como que ele estava vivendo, e ele coloca justamente o Virgílio meio que arrependido de estar fazendo aquilo, e se ele não joga a Eneida pelo barco, eles estão voltando de uma campanha, você não joga fora aquele negócio. E aí tem uma belíssima reflexão poética que é ilegível para a maior parte das pessoas. Eu ia falar isso. Você é a única pessoa que eu conheço que leu esse livro. Esse não é o Virgílio do PT de Minas Gerais, não, tá? Não é esse. Nem o do PSDB, que tinha também o José Virgílio. Tudo Virgílio, Arthur Virgílio, tinha isso daí. Então, essa dimensão do financiamento da arte, boa parte da arte, sabe, música clássica, por exemplo, pintores, todos os escritores, você pega o Dom Quixote... Mas é que assim, por contraste, criou-se essa ideia de que a arte tem que se sustentar economicamente. É que a gente entra no século XIX, onde daí começa até com a coisa, a arte precisa ter uma certa utilidade, então os escritores precisam se tornar aí vira propaganda. Ou não. Porque daí a própria arte também encontra os seus meios de se defender com relação a isso. A arte pela arte, aquela coisa toda que acontece. Mas o fato é que assim, a nova formatação dos estados, através de leis, através de regras, para fazer o financiamento da cultura e da arte, ela não é de maneira alguma absurda e fora de contexto. Não. O problema é que daí a gente vai entrar como é que isso é feito, como é que isso é selecionado. E é isso que gera a rejeição das pessoas. Mas aí é o problema assim, seja qual for a regra, a gente estaria aqui reclamando do mesmo jeito. Porque aí tem uma outra coisa, que é quem ocupa os espaços. E aí a gente entra dentro do jornalismo, dentro do mercado editorial, das agências de publicidade. Mas olha, um dia eu quero fazer um programa sobre a Lei Rouanet, mas aí a gente pode falar um monte de coisa, mas que eu estou pensando aqui agora. Não existe essa discussão sobre como a Lei Rouanet está sendo... Assim, só se fala em existe Lei Rouanet ou então tem que acabar a Lei Rouanet. Sim. Assim, a Lei Rouanet tem o quê? 30 anos, né? Foi em 94, foi no Fernando Henrique, né? Na época do Fernando Henrique. Em 30 anos eu não vejo discussão sobre mudança Mas como outras instâncias do Brasil também, né? Coisas que estão erradas e a gente quer acabar, a gente não quer consertar. Exatamente. O SUS tem um monte de problema, acaba com o SUS. Não sei o que, a eleição, acaba com a eleição. E daí é uma mentalidade revolucionária. Perigosa, né? É alguma medida. Né? Deixa eu ver aqui no meu roteiro o que eu não perguntei para vocês ainda. Eu queria... Porque a gente está falando aqui muito... A gente citou Roger Waters, Bruce Springsteen, mas me parece... Talvez, se eu estiver errado, me corrija. Essa aversão, assim... Até porque a gente vive aqui, a gente pega mais... É uma coisa mais brasileira? Ou lá fora também vocês veem isso? Aí vocês acham que daí entra também no pacote a tal da Lei Rouanet? Mas, assim, eu não vejo o pessoal... sei lá, quem gosta de folk, tem um monte de folk que é de esquerda, tem um monte que é bem direita, mas eu não vejo esse choque entre lá do fora country. tem uma versão, lá fora tem uma versão ao establishment de Hollywood. Ali a direita americana, e mesmo quem não é de direita... mas daí é uma coisa... É uma coisa assim, das elites culturais. Né? Independentemente até do cara ter um posicionamento político ou não. Eles vêm com uma coisa decadente, eles vêm com uma coisa... Então, assim, a versão que existe, pelo menos nos Estados Unidos, e em outros países também, é uma coisa de ser uma elite distante, decadente, né? Sim. Eu acho que há uma versão, sim. Não nessa coisa nossa aqui de toma lá da cá, mas lá eu acho que tem essa coisa assim, olha, Hollywood, como se fosse uma super instituição decadente, onde tanto que vira e mexe, o pessoal vibra com os escândalos, olha aí,
o cara, o Didi, que tinha, olha quantos artistas que vão cair se o Didi cair, que caem com ele. Então tem até uma coisa moral, de luxúria, de valores até que não são só políticos. O Didi não tinha nada a ver com política. Então eu acho que lá tem essa rejeição no sentido até comportamental. E aqui não tem. Aqui não. Aqui não, né? Aqui não. Tem. Tem um pouco Tem uma da galera com a Anitta, né? Anitta, mas Agora, é que a Anitta né? é um troço pô, a Anitta esfrega na cara a vida dela, né? É a vida dela, é. Eu vi o que eu respirei. Então, assim, é um exemplo hiperbólico, né? Mas, no geral, acho que o pessoal, será que se escandaliza no Brasil? É que a gente tá olhando muito pro lado do viés político e ideológico, né? Mas quando a gente vai, por exemplo, com uma dimensão moral, aí a gente tem um negócio no Brasil que acho que, não sei se nos Estados Unidos tem tanto, assim, que é essa coisa por exemplo, quando teve a exposição do Santander lá no Rio Grande do Sul, Os peladões. todo mundo dos peladões, todo mundo vai contra aquele negócio, quando o Porta dos Fundos faz o negócio contra o Natal, contra Jesus Cristo, tem algumas nuances dentro aqui no Brasil, porque o Brasil ele vai perdendo a característica de ser brasileiro, né? Que era uma coisa, por exemplo, década de 80, né? Nem Mato Grosso, a Rogéria, Roberta Close, né? Nunca teve maiores problemas com relação a isso, assim. E o Brasil, acho que ele fica mais parecido com o negócio, o pior que tem lá fora, ele meio que importa. E o melhor que ele tem, ele nem exporta e também ele meio que abandona, assim. Então, talvez, é que a gente não está vivendo lá dentro daquele contexto, né? Eu não sei o quanto que as pessoas lá dentro, mesmo no viés político, eu não sei o quanto o cara não vai no show do Bruce Springsteen porque ele seria o contra o Trump. Eu não sei o quanto não tem disso. É que lá você tem uma sociedade talvez muito mais funcional do que a nossa e muito menos dependente do Estado. Né? Tanto que o próprio financiamento cultural, artístico lá, você tem a própria estrutura privada que consegue dar conta, embora... Mas não é, você sabe que não é 100%. Não é 100%. Privado, né? Mas o controle e você achar que é o Estado que manda lá é muito mais litigado do que isso. Lá está pegando muito a questão palestina, né? E as ações do antissemitismo, né? Assim, você vê artistas do rock, do pop. Se você abre o noticiário de música internacional hoje, metade, até uns 2 anos, metade já não era mais música. Era fulano foi acusado de assédio, saiu da banda. Fulano acusado de assédio, violentou não sei o quê. Agora não, agora é fulano levantou uma bandeira no show, fulano foi expulso de não sei aonde. Artistas saindo de festivais porque descobriram que tal cara é simpático a Israel. Há uma pressão... Quem vai fazer show em Israel? É. Cancelado. O Roger Waters cancelou um monte de gente. Então, assim, e tem até uma banda irlandesa, Kneecap, que é uma exceção. São os caras meio ativistas e eles foram afastados de um festival por serem super defensores da causa palestina. Finalmente é o contrário. Os artistas estão boicotando quem é pró-Israel, né? E eles não. Mas os organizadores estão alegando que é uma questão de segurança, porque não é uma questão ideológica. Que onde esses caras estiverem, talvez possa ter um briga entre pessoas, na região em volta. Então os shows já não estão mais sendo cancelados por uma... Olha onde a gente chegou. Isso lá fora, eles são da Irlanda, tocam muito na Inglaterra, nos Estados Unidos, em lugares que estão a quilômetros e quilômetros de distância, né? A esquerda woke americana tomou a guerra lá em Gaza como se fosse um novo Vietnã. É um clima de novo Vietnã para eles. É uma maluquice. Um Vietnã em que o exército americano não está lá no dia a dia. Ô, Mário, eu estava pensando aqui, Chico também, você falou, né, dessa coisa aqui é mais político, partidário, e lá é um entrevero mais moral. Aqui a esquerda não pode, porque a esquerda tem telhado de vidro nesse campo da moral. Todos esses nomes que a gente citou, Caetano, né? Chico Buarque também. Eu vi esse tempo, o pessoal estava falando que essa esquerda é meio assim com o Vinícius de Moraes, por exemplo, que é extremamente machista, né? Então, assim, não tem como você conciliar, entendeu? Tipo, a admiração pelo Chico política com algumas músicas do Chico são, assim, não passam no crivo. Que ele mesmo não toca mais, né? Ele não toca, exatamente. Acho que a coluna mais lida minha na Gazeta, esses 10 anos de coluna lá, é justamente uma que eu fiz de humor, de maneira irônica, né? As músicas machistas do Chico Buarque. Pegando várias. Não passa por esse feijão, eu não sei o que e tudo mais. Aquela coluna foi muito lida pela turma, cancelando o Chico Buarque mesmo. É ridículo esse negócio. Então tem essa dimensão. Ó, você vê, a Erika Hilton foi fazer aquela defesa do MC Pose do Rodo.
e tomou uma invertida do público LGBT. Por quê? Porque o público falou, ó, esse cara faz um monte de música machista, de agredir contra a mulher, tratando a mulher como objeto, sacaneando gay. E dela foi lá e pediu desculpas. Olha, gente, até é patético que ela falou. Imagina, uma deputada se posiciona sem saber que tinha, sem dizer que tinha desconhecimento. Eu me posicionei, mas eu tinha total desconhecimento do conteúdo da obra desse cantor. Porra. Pô, até o Chico tem, você já viu o vídeo do Chico? Não, eu nunca Pessoal, eu convido todo mundo a assistir o vídeo do Chico ouvindo. Como é que é? Pô, você não, Não. o Oruan eu sou. Não, mas é Matuê, né? Matuê, é verdade. Esse Oruan vídeo não, do Chico é maravilhoso, eles ouvindo Matuê. Você gosta de Matuê? Eu conheço, assim, mas não curto, não. Desses aí é difícil, assim, não sou muito, assim. É porque como eu até curto rap americano, trap e tal, eu acho muito... É tão bem produzido que no Brasil é um negócio meio... É muito chinfrinha a produção, não tem ambiência, é um troço feito aqui, ó, no celular eu faço, e a letra é ruim. Então, assim, o problema não é o gênero, o problema é que, na minha opinião, é mal feito. Se eu for ouvir um gênero popular, prefiro ouvir um sertanejo, um piseirão, acho mais... Verdade. Cara eclético é o mais. É outra Sou coisa. epilético, né, como diz o urso. E você, está gostando aqui da nossa conversa? Pois saiba que programas como este Última Análise Especial de sexta só são possíveis graças aos assinantes da Gazeta do Povo, assim como o Sem Rodeios, o Entre Linhas, o Café com a Gazeta e todos os nossos outros produtos aqui no canal do YouTube. Quem assina a Gazeta do Povo também permite a realização de um jornalismo baseado em convicções, que não ignora notícia quente, mas também busca se aprofundar nessa notícia. Por isso é que eu digo, se você quer informação de qualidade e ainda não assina a Gazeta do Povo, tá marcando toca, tá vacilando, tá errado sim. A boa notícia é que corrigir esse erro é facinho, facinho. Basta você usar os links que você encontra aí na descrição, no chat, ou ainda usar o QR Code que está na tela agora mesmo. Custa só R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. E olha que eu nem falei nos cursos, nos e-books, no timaço de colunistas. Então, tá esperando o quê? Assine a Gazeta do Povo. Enquanto você assina aí, a gente continua aqui com a nossa conversa. Agora eu quero falar de decadentismo. Não, na verdade não quero apelar para o decadentismo nem para a nostalgia barata, né? Mas eu quero voltar daquele assunto ali que o Chico falou, dessa mistura de propaganda com arte. Existe ainda arte? Você vem com uma pergunta aqui nos bastidores, né? Se você não sabe que você gosta de arte, né? Então, mas deixa eu só... Eu falei, será que eu gosto mesmo de arte? Vou estender essa pergunta. Toda música, livro, filme hoje é uma peça de propaganda ideológica de alguma forma. E eu queria saber de vocês quais as formas de arte que são mais suscetíveis a se transformar em peças de propaganda. Eu fiz essa pergunta pensando no stand-up, porque o stand-up é difícil dissociar a forma mesmo ali de um discurso político. É um discurso político satírico e tal, mas é muito difícil ouvir aquilo achando que você não está querendo ser convencido de alguma coisa, entendeu? Mas diga aí, Chico, tem arte ou virou tudo propaganda? Não, tem arte, tem arte. Uma das coisas que talvez um dos problemas do nosso tempo é que a gente confunde a arte como o que é arte, né? A substância do negócio, com a qualidade. Né? A gente usa a palavra arte como se fosse arte tem que ser de qualidade. Não, a arte pode ser ruim, ela pode ser boa. Agora, a arte é arte. Arte popular. Você tem um grupo que tem arte popular. Sem o E. Pagode. Arte popular, pagode. Então você vai ter... Não tem o E? É arte? Arte popular. E era com T mudo, né? Era com T mudo. Arte popular. Arte popular. Que louco. Então, assim, literatura. Eu falo assim, meu amigo, você escreveu uma historinha, botou 2 capas ali e publicou, é literatura. Até se é boa, tá até autorado. Se é boa ou se é ruim, a qualidade já é uma outros 500. É uma expressão, né? É uma outra expressão. E aí entra assim, quando a finalidade da obra ela é de propaganda, então o que acontece? Ela se torna uma arte ruim, porque ela não serve ao propósito de uma arte maior. O stand-up, eu acho que assim, o stand-up brasileiro, ele se torna muito político, porque em geral o conjunto dos temas acaba sendo muito reduzido. Eu gosto muito de stand-up, então eu assisto de vários outros. Eu me lembro, por exemplo, um da Ellen DeGeneres, americana, de esquerda, né, em que ela faz um sobre procrastinação. E é uma obra
não prima, mas de arte, porque ela só fala de situações do dia a dia e é toda numa coisa de procrastinar o que ela quer dizer. Para chegar no final e ela dizer assim, enfim, procrastinei, acabou esse negócio aqui e tudo mais. Se ela é de esquerda, se ela não é de esquerda, nada daquilo importa. Talvez os nossos stand-ups, como acaba sendo, então, a opção do Léo Lins, por exemplo, pelo humor negro, né? Pela coisa do falar do cadeirante, ou sei o que, pode parecer uma postura muito política, mas talvez porque a nossa realidade se politizou demasiadamente, ficou sobrando muito pouca coisa, né? Então, é difícil achar alguém, sei lá, pega um stand-up como o Murilo Couto, por exemplo, que tenta escapar um pouco dessa dimensão. Mas no Brasil é quase impossível você não rir disso também. Porque a gente chegou num ponto de paroxismo total nessa coisa da política. Mas eu acho que as artes mais manipuláveis, elas acabam sendo as narrativas mesmo. O stand-up não deixa de ser uma arte narrativa. A literatura, o cinema, faz literatura, o seriado. Para fazer literatura. Né? Sempre para... Tá difícil, né? É que o Miguel Sanches Neto me falou um negócio há um tempo atrás, ele falou o seguinte, que o escritor aqui paranaense, tá? Ele falou, no meu tempo, a gente ia nos programas, dava entrevista, ia nas feiras, fazia palestra para que lessem o nosso livro. Hoje nós escrevemos um livro para poder ir dar palestra, para poder ir falar. Então virou isso. A literatura, acho que talvez é que está bem instrumentalizada, assim. Eu passei muitos anos cobrindo essa área, até por causa desse circuito de feiras, de festas literárias, e eu mesmo... Como eles ganham, os escritores profissionais ganham... E são mais conhecidos pelo que eles falam sobre as coisas do que pelas obras. Isso que o Miguel falou não tem a ver só com a questão da subsistência, tá? Tem a ver com o escritor, e eu que conversei com muitos escritores jovens nos últimos 10 anos que eu convivi com isso, você vê que o livro é um pedaço, para eles é um pedaço, o livro é um pedaço do negócio. Para usar uma palavra que eu abomino, que a esquerda usa muito, o woke, é performar. Para eles importante performar, entendeu? Sai daqui. Hoje foi meu última análise. Todo programa agora eu vou falar isso. O pessoal não volta mais. Mas é performance. Mas é isso. Então, assim, e eu mesmo que já fui curador, que já organizei eventos, recebi pressões para, mas nesse dia aqui, se você não encaixar uma mulher aqui, não vai ficar legal. Não, mas é que esses dois caras, o papo deles é muito legal. Não, mas tem que ter um negro aqui, tem que ter um indígena aqui. Então, assim, virou uma coisa que você... do mesmo jeito que eu falei que o cara estava fazendo filme porque a onda do momento era a histórica, depois a onda era a violência urbana, agora é identitário. Mas também tem a coisa assim, os meios no Brasil, para você poder ser um escritor publicado, para você, sei lá, chegar na mídia, ele passa por é muito estreito e completamente dominada essa área. Então, eu fico receoso de dizer que toda a literatura que está sendo publicada pelas grandes editoras, elas têm todas essas pautas, aquilo que chega nas feiras, que chega nos circuitos e das bienais e tudo mais, parece que está tudo nessa linha. Agora, eu não sei o quanto não existe uma polis paralela, para lembrar do nosso amigo Bernardo, na qual você tem uma série de escritores, de músicos, até de cineastas, que não encontram a forma de chegar até um público. Como nós aqui no jornalismo. Se a gente for, é a mesma coisa se a gente for pensar no jornalismo, olha, nós somos uma fraçãozinha, 90 e tantos % dos jornalistas são de esquerda, isso é pesquisa. Nós somos Exato. Então, do mesmo jeito que nós estamos aqui guerreando para tentar trazer uma reflexão um pouco diferente, tem escritor, e do mesmo jeito que eu fiz muita festa literária, editei livro e tal, eu via que tinha galera, essa patota, esse pessoal só põe a patota, que é esse pessoal que você falou, que é esse pessoal. Então vai ter sempre esse pessoal, né? Aquele programa que a gente fez lá sobre Bruno Tolentino, sobre a origem ali dos primeiros anos do Olavo de Carvalho, eles eram essa patota que você está falando aí, e que tem hoje. Tem bastante. E o pessoal das antigas tem essa consciência, mas também não pode fazer muito. Eu já contei para o Paulo, eu tive uma conversa literária com a Giovana Madalosso, que é daqui de Curitiba, da Folha, é uma dessas que se a gente citar o nome, o pessoal já vai embora, já foi embora. Volte! Que eu conversando com ela e falando, e uma das perguntas que eu fiz para ela foi justamente assim, por ser tão pauta com essa coisa tão você não tem um receio de, primeiro, criar uma autocensura nos próprios autores para escrever, porque só pode falar disso e não pode falar da maneira errada, né? E ela falava que não e tal, e daí no meio da resposta dela, ela foi falar que ela é muito amiga do Antônio Prata, que é filho do Mário Prata, que é um cara das antigas, também de esquerda. E sempre que ela escreve na Folha lá, a Giovana fala assim, sempre que a gente tá nessa briga política e tal, o Mário sempre fala assim,
Crônica, crônica. Volta para crônica, que crônica, para quem não sabe, é você escrever alguma coisa das banalidades do cotidiano, do dia a dia. Então você vê o jeito do Mário de tentar fazer com que pessoas, amigos, próximos, íntimos, até o próprio filho, fazer... Não mergulhe tudo nisso daí. Sim. Tem que ser mais amplo do que isso. Como o Miguel Sanches Neto, quer dizer, eu vou escrever um livro pelo livro, né? Independentemente do se vai me dar um lugar de fala para falar a respeito daquilo que eu estou colocando. Então, eu acho que existe essa literatura tomada pelos meios onde você tem as grandes editoras e tudo mais, que se você não seguir uma certa cartilha, você não é publicado, e como você tem que seguir a cartilha, você começa a transformar a arte em propaganda. Né? E aí, assim, se é muito vendido, se é muito vendido, talvez até seja porque o governo compra muito, mas se é muito lido, já não sei. E fica num circuitozinho muito pequeno. Né? E a literatura tem uma particularidade com relação a outras artes, assim, que o crítico também escreve, também edita, não há muita separação, né? O acadêmico escreve, critica, é um meio... A crítica não existe mais. Não existe mais autoridade cultural, mas né? mesmo quando existia a crítica, o crítico também publicava, é difícil... Era um ou outro crítico que era só crítico. Normalmente ele também escreve, ele também é professor. Não, a era dos Também é chato pra caramba você ficar fazendo só crítica, né? Caramba, uma hora você fala... E tem uma outra coisa aí também que eu acho que a gente tem que colocar, que é a questão de redes sociais, não só as redes sociais, mas a participação das pessoas. Antes das pessoas serem artistas hoje em dia, elas já estão na rede ali conversando com o artista. Por isso tem que regulamentar. Puxando o saco do... Eu acho que tem que vir um chinês aqui, né? E resolver as coisas. Não, mas assim, é bom que você tocou... A pessoa ela já vai puxando o saco do seu artista ali. Daí ele fica lá 2 anos, ele entra, ele vai nos eventos. Quando você vê, ele lançou a coisinha dele também. E dele é um ativista político que de repente lançou um livro. Hoje em dia os papéis estão muito misturados, todo mundo é tudo, o que é um lado muito bom. Era muito, como você falou, era chato ter essas coisas. Eu sou só o crítico, eu sou só o repórter, eu sou só não sei o quê. Era chato. Hoje em dia é legal isso de se poder fazer várias coisas. A gente escreve, a gente está aqui tagarelando, a gente está fazendo um monte de coisa, está fazendo vídeo e tal. Mas tem essa coisa, tem esse pessoal que não é nada e que tá ali e apita bastante, né? Mas você me falou um negócio e não sei o que me fez lembrar disso, que o nosso querido Narlock, né, que teve aqui no Última Análise também, ele tem um vídeo dele que está circulando aí, porque ele está anunciando um livro novo e ele também vai dar uma palestra, e me chamou a atenção o tema da palestra, que ele disse que, usando aí a experiência da política das eleições em São Paulo em 2024, ele disse que primeiro as pessoas criam uma empatia, uma identificação com o político. Depois elas buscam justificativa para aquilo. Então, primeiro, escolhi o Pablo Marçal, gostei. Aí agora eu quero falar isso sobre a arte. Também essa dinâmica não predomina também no meio cultural. Primeiro você gosta do escritor lá, o cara do Torto Arado, porque não pelo livro. Você gosta pelo que ele disse, pela história de vida dele e tal. E depois, depois você arranja uma justificativa para gostar ou para comprar o livro, né? Nem para ler. Hoje a gente sabe como é que é a casa do artista, o nome do cachorro do artista, né? Antigamente tinha uma distância, hoje o cara tá postando tudo na rede social, então não tem isso, tem a empatia. E a própria questão, vamos falar a verdade, fake news é uma questão de empatia, porque quando você tem empatia. Fake news, eu tenho uma teoria, que é sobre empatia, porque vem para você ali a fake news. Dependendo de quem fala, você acredita. Quem fala tá ali. Então, assim, a rede social, que eu acho tão boa, que é sensacional, ela diminuiu a distância da gente para os artistas. Então, criou isso. Hoje a gente sabe o que o artista pensa, o que o artista come, o que o artista faz. E daí você mistura o que você gosta. O que me espanta, então, é que as pessoas ainda gostam de artistas. Né? Pois é. Não, por exemplo, um exemplo claro, na minha opinião, é o público LGBT bem jovem, por exemplo. Não tinha muita música, não tinha muito arte. Eu achei que era uma sigla inteira. LGBT bem jovem. Já misturei. LGBT bem jovem. É que, por exemplo, você tinha artistas que faziam música, mas você não tinha um artista que só falava de LGBT, era difícil. Esse público ficou desatendido, digamos assim, durante muitos anos. A mesma coisa, um certo público feminino que não era aquela coisa de novela, de romantismo e tal. Quando começou a surgir coisas para esse público,
Esse público vai lá e ele não importa se aquela arte, se aquele filme é bom ou é ruim. Tanto que se você for eu vi uma vez uma coisa que os termos mais buscados da Netflix, um dos termos mais buscados é LGBT, o outro é feminismo. Então, assim, você não importa muito se aquele filme é bom. O tema, hoje em dia, então a pessoa tá é buscando tão importante quanto a qualidade. o proselitismo. Pode ser um filme ruim, Ela quer assistir o que ela... o filme é ruim, mas o filme falou Ela da tribo que ele... busca validação para aquilo que ela já pensa anteriormente. É mais ou menos o universo dos crentes de antigamente, lembra? Só podia assistir a música gospel, assistir o filme gospel, e era isso. Então você procurava isso. Essa turma LGBT é muito parecida. Elas têm a mesma pegada, vou assistir aquilo que tenha a minha identidade ali retratada. E daí perde-se um pouco a coisa assim, pô, será que você tá vendo, pô, tem tanto filme, aí daí que entra a questão da estética, aquele campo perigoso do gosto, do que é arte e tal. Mas dá pra dizer, tem coisa que é fraca e tem coisa que é dá, boa, dá. Então assim, daí o cara acaba, a Eu vi pessoa uma acaba cinebiografia do Magal aí, esses dias eu falei, cara, não dá. Não rola, né? Não rola. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu agora também, que a gente tá falando aqui, né? Os artistas são de esquerda, os artistas de direita. Mas assim, não existe artista hoje que é intencionalmente, declaradamente alienado, né? A pessoa acaba escolhendo um lado, porque esse é mais amaldiçoado ainda, né? O Glauber Rocha sofreu muito com isso, né? A gente teve alguns fenômenos assim de cobrança, né? O artista tinha que se posicionar ali na década de 60, o Glauber Rocha, ou ele se posicionava, ele tinha um posicionamento meio a favor ali da ditadura militar, mas ele você mesmo citou o Caetano, que teve uma fase que era alienado, mas cadê o artista que não tá nem aí para... O Seinfeld não pode mais ser alienado. E ele sempre se orgulhou de nada. Porque você tá falando de stand-up, o Seinfeld é observação, é crônica de costumes. Mas nos últimos tempos ele O tá Veríssimo, a falar sobre. a obra do Veríssimo que eu mais gosto, do Luiz Fernando, é uma observação, é crônica de costume, é o cotidiano ali, as bobagens que a gente fala no bar ou em casa e tal. Mas cadê o artista, assim, declaradamente, eu sou alienado, não quero saber disso. Esse tem como sobreviver? Difícil, hein? Eu estou tentando pensar que brasileiro hoje, conhecido, eu acho que você vai ter nesses meios à margem, que você falou, o cara que não quer estar na patota, tá? Eu acho que tem bastante. O Alexandre Soares Silva é um pouco, assim, né? Nos livros ele completamente Você ignora tem vários, você tem, mas é que é difícil. Você sabe qual é. Exatamente. Voltamos para aquela questão de hoje, a gente está muito próximo do artista. Conhece muito da pessoa que você não consegue mais não saber. O Elomar, por exemplo, que é o músico lá, não tá, seria um alienado, por pensar assim. Sim. Só que ele é, entre aspas, sequestrado por uma determinada linha, lado, sei lá, e que fica parecendo que ele representa algo. Mas se bem que daí também, né? Tava no especial do Brasil Paralelo. Então, você acaba identificando quando às vezes... Não, quem é que dava espaço pelo mar? Ninguém dava. Sim. Então por que o cara não vai? Significa que ele é do Brasil Paralelo? Que ele... Nada, mas... Hoje em Como dia, é aquele do Som Brasil, esqueci o nome dele, eu adorava. Orlando Boldrin. Orlando Boldrin. Esse universo sertanejo tem, assim, né? Um pessoal que... O universo sertanejo é mais importante do que o resto do mundo, né? Mas o sertão mas ele já é completamente vinculado à dimensão da direita do Bolsonaro hoje em dia. Mesmo com aquelas músicas só sendo de bebedeira e traição e não sei o quê, nada de política, mas ela fica associada. Eu acho que hoje em dia... E mesmo os de antigamente, que daí é um valor familiar, né? Foi retirado o direito da gente ser alienado. Mesmo que você queira ser alienado, você vai ser colocado em alguma fila, entendeu? Você não tem como escapar. Você vai ser chamado de isentão, no mínimo. Que é uma forma de aderência a alguma corrente, né? Saudade de uma frase do Francis, né? Do Paulo Francis, que ele falava, para mim, como é que ele fala? Política, religião, drogas e sexualidade eram assuntos pessoais. Eu sou do tempo, ele falava isso, eu sou do tempo que esses assuntos aqui eram pessoais. E realmente, até religião mesmo hoje, né? Antigamente eu me lembro, meu pai trabalhava com a pessoa e por acaso um dia ele falava, esse cara aqui bate um tambor. Ele falava assim, ou esse cara aqui é evangélico, não é porque evangélico não era tão... Mas isso não se definia a relação, né? Ele só citava, era uma curiosidade. Você não botava na tua bio, no teu bottom aqui sou esse troço, né? Sabe que agora pensando nisso, me lembrei do Nick Cave.
que é um dos meus artistas preferidos, assim. E hoje em dia eu acho que ninguém mais tem o direito de ser alienado, não se dá mais esse direito. Aí tem uma coisa que eu acho que não é nem a alienação política, mas talvez seja o inverso, uma postura política contra os lados. E o Nick Cave, ele tem um blog dele que é o The Red Hand Files, que ele responde cartas dos leitores. E ele fez uma postagem, por exemplo, elogiando a obra do Kanye West. O Kanye West que sultadaço. Máximo. Bem no meio daquela coisa, ele falou assim, não, porque assim, ó, a gente canta as músicas dele, eu gosto da música dele. E ele falou assim, é claro que eu não defendo nada que o Kanye West, ele separou claramente uma coisa da outra. Aí, tempos depois, agora foi 2 semanas atrás, perguntaram do Morrissey. O Morrissey que é um cara vegano, que também é da coisa do... Mas ele já é o cara da direita porque ele já não comprou e bateu de frente. O Nick Cave revelou que ele recusou a fazer uma parceria de uma música com o Morrissey no ano passado, porque quando ele recebeu a letra do Morrissey, ele falou assim, não, isso aqui está muito proselitista. Era um discurso anti-woke, que ele só ia falar sobre uma base bem ruidosa, né? Mas era anti-woke, ele fazer isso é política, isso é política. Ele recusou o proselitismo. Então, esse tipo de artista que recusa de um lado e para o outro, e às vezes defende o artista que parece que é o mais... Sim. Esse tipo de artista é o que eu acho que a gente mais precisa hoje em dia. Por isso que eu admiro muito mais a pessoa... Artista é artista. Mas aí já não sei nem se a qualidade artística do Nick Cave a gente pode discutir. Mas eu estou falando da postura... Sim, postura de artista. A postura intelectual dele e humana mesmo em relação a tudo isso, assim. Exige um certo tipo de identidade aí, Chico. Mas eu acho que o caminho do Nick Cave tá indo muito para E o Nick Cave ele tem outra história pessoal, de um monte de filho. Não, é porque você está se sujeitando a um martírio. Ao martírio da opinião pública. Foi muito legal você lembrar isso, porque todo mundo achando, então agora ele vai vir, ele vai falar do Morrissey agora. Não, eu falei, elogiei e tal, mas e ele até falou, e ele até meio que, ele disse assim, falou do lado tanto musical como do texto. Ele achou o texto muito anti-woke, muito político. E a música também não agradou muito ele. Ele falou, eu vou só cantar em cima de um ruído, ele falou que era um instrumento grego lá, que era uma coisa meio ruidosa, assim, e ele não ia falar. Cara, isso realmente hoje em dia é corajoso, né? E não é ser alienado. É aquela coisa que eu falei da dimensão, a política ser uma das dimensões da nossa vida. Tem a religião, tem a família, tem o humor, tem a natureza. Outro que dá um bom exemplo é o Bill Maher, que tem o talk show dele da HBO. É um cara de esquerda, mas que bate muito nas pautas. O woke, especificamente falando, aceitou jantar com o Trump na Casa Branca com a turma toda. Ele falou assim, porque ou a gente faz esse movimento, ou nós vamos se matar, não tem outra alternativa. Ele vai lá e ele fala assim, olha, eu vi que o Trump é uma personagem lá pra fora. Que foi um cara agradável, riu das minhas piadas de boa, sem maior problema. Quando ele sai, o que acontece? Em vários programas, os convidados dele ficam confrontando o Bill Maher, como pode que você fez isso, fez aquilo. Ele tem que ficar se defendendo daquilo, mas ele se defende muito bem. Quer dizer, ele é um cara de esquerda, que não vota no Trump, não vota nos republicanos, mas que ele bate mais ainda na turma dele mesmo. Vocês estão fazendo as pessoas deixarem de concordar com vocês porque vocês estão ficando tudo maluco. Essas posturas... Precisa uma fibra para manter essa postura. Para completar uma tríade, o Lobão. Se você pegar a postura do Lobão, depois que com a coisa da pandemia, que ele se afastou do bolsonarismo, ele está tentando ser alienado. Ele está tentando voltar uma certa alienação para ficar meio que equidistante. E eu vejo pelas redes sociais, por exemplo, que ele voltou a ter relações com vários artistas. Né? Acabou brigando com o Roger, que era com quem o único, talvez, com quem ele conversava. Mas vários outros, ele começou a se reencontrar, até com o Herbert Viana, que ele acusava de fazer plágio dele. Ele voltou a fazer, olha, me parece uma postura mais saudável para um artista ser assim do que ficar com a chatice, porque virou uma chatice isso aí, né? Sim. Bom, Chico, você falou aí dos conjuntos de valores, né, que acabam... Eu sei que vocês estão de saco cheio de ouvir falar disso, existe arte de direita e tal, mas assim, eu estava pensando que me parece que o que a gente pensa como arte, como cultura, hoje está muito associado também à transgressão e à revolução mesmo, uma mentalidade revolucionária. E isso está associado à esquerda, transgressão. Em alguma medida, sim. Então, existe arte. Mas aí que tá. É associada à esquerda porque a esquerda nunca conseguiu dominar o poder, ou os meios de poder. A partir do momento em que a esquerda se estabelece, entendeu? Essa coisa de você ser contra, de você ser o punk, de você a contracultura hoje é de direita. Ela é de direita, entendeu? Então tem menos a ver com esquerda e direita e ser muito mais contra
aquilo que está no poder, que tem a dimensão do poder. Então, várias artes, por exemplo, que foram instrumentalizadas pela esquerda foi pelo fato de que a esquerda não detinha o poder. A partir do momento que ela detém o poder, ela começa a ser reacionária, porque ela vai contra aquilo que vai contra o status quo daquilo tudo. Então, muito da arte modernista, que sempre foi muito vinculada com a esquerda, porque ela é uma revolução, a arte modernista, ela tem a coisa de quebrar a tradição e criar novas formas, nisso saiu coisa boa e um monte de lixo junto, mas o fato é que foi mais fácil associar com a esquerda, não tanto por uma vinculação ideológica, mas por uma postura em relação ao que está estabelecido. A postura de ao que está estabelecido. combate, né, de enfrentamento. Hoje, uma arte de direita, por exemplo, ela teria que ser muito mais revolucionária nesse sentido. Ela tem que ser muito mais modernista nesse sentido, porque ela tem que quebrar... Os quadros daquela senhora, eu esqueci o nome dela. do Bolsonaro lá. A Lucy Boni lá, você não acha que ela é revolucionária o suficiente? Eu queria uma linha de camisetas, queria uma camiseta preta, lógico. Quando você faz aniversário? Agora, em agosto. Aí, ó, pessoal, aniversário do agosto. Agora tá preta, chegando. GG, uma bem psicodélica, hein, pessoal? Você vai ter talvez artistas de direita, nem voltamos para aquela questão. Então, por exemplo, sei lá, hoje um artista de direita que você pensa, o Josias Teófilo, não é um artista de direita. Quer dizer, ele é uma pessoa de direita, mas a arte dele não é de direita. Ele foi lá, fez um documentário muito legal sobre o Olavo, que ficou famoso, mas... Nem tudo se desfaz, eu ia fazer um no boletim. Mas o que é? Sobre personagens e tal, mas não existe uma estética. É que quando ele resolve retratar aquilo que não se pode falar, de que... Aí ele vira... Aí você acaba tendo direito. Não, mas é complicado porque você diz, e eu concordo, que a contracultura agora é de direita, então a gente precisaria até de uma estética meio revolucionária nesse sentido, só que a direita geralmente faz um apelo a formas tradicionais, que daí tem toda a coisa da tradição. Aí como é que você vai fazer? Você vai fazer uma sinfonia... Uma direita, né? Uma parte da direita, né? Não é fazer a arte da direita, é você fazer a arte. Entendeu? Então essa liberdade do artista de poder fazer a arte, sempre, se ele quiser ser de esquerda hoje, de direita amanhã... Não, eu entendi, Chico, mas você não acha que tem uma direita, como diz o Omar, que clama muito pela tradição? Com certeza. E daí, assim, não tem como você... né? Uma esquerda mais careta. É aquela coisa do belo e moral. Que você falou o termo até grego. esses dias da gravatinha borboleta. Mas é uma estética fake. Vamos ouvir uma música clássica. Isso não nasce do ser desses artistas, entendeu? Nasce de uma roupinha que eles estão tentando vestir. Né? É como no poema do Fernando Pessoa, do Tabacaria, entendeu? Vestiu o dominó errado e ficou tempo demais com aquilo, não consegue mais tirar aquela faceta. Mas a pessoa, ela não consegue ser aquilo. Ela não consegue. Eu acho que você ter a liberdade de expressão seria uma pauta. Tô aqui jogando uma coisa, tá? Talvez assim, a arte de direita, ou na verdade a arte contracultural dos dias de hoje seria essa da liberdade de expressão radical, talvez, né? O Kanye West, o Morrissey poder dizer o que ele quer, um black metal norueguês. Pior que ele tá falando isso com conhecimento de causa. Ele conhece. Então é isso que eu fico... mas assim, é a coisa assim, olha, enquanto for no limite da arte, né? Enquanto eu não cometer crimes fora da... Porque o cara vai falar, aí o black metal europeu, o cara matou o outro. Não tô falando na música, na letra, né? E enquanto ele boas histórias, né? Enquanto ele estiver ali na música, falando a liberdade de expressão, questionando coisas, levantando... Mas eu tô aqui só fazendo uma conjectura. Talvez essa seja uma pauta, talvez, de uma arte de direita, né? Falando de novo ali do Newton Canita, ele tem um projeto lá, Utopia Brasil, que é resgatar um Casagrande Senzala, esse índio... que a gente perdeu de falar, que a gente... de Alencar. Essa coisa, até valores do tropicalismo que foram perdidos, um Brasil bem-humorado, um Brasil popular, né? Você sabe que isso era um projeto do integralismo, né? É interessante. Eu tô só jogando. Eu também só estou jogando essa informação, eu acho interessante. Então, assim, as pessoas estão tentando, eu acho assim, a coisa reativa, né? Acho que foi você que falou lá no início do programa, a direita hoje em dia está mais se colocando como uma reação, né? Então é isso, as pessoas estão tentando, diante desse autoritarismo de, só vou aparecer se eu disser isso, então talvez seja esse grito primal de uma liberdade de expressão total. O Léo Lins é isso, é um grito de que, olha, eu quero falar o que eu quero falar.
vira uma arte de direita, ele faz, sei lá, 2, 3 piadas com Lula no show. Não, ele faz com o Bolsonaro também. Com o Bolsonaro Ele até também, fala, não mas tenho virou lá- uma coisa associada à direita, por isso virou mais uma coisa anti-woke do que de direita, né? Porque é contra a cultura. A contracultura hoje é isso, é querer a liberdade de expressão. E quem diria que a esquerda hoje não quer a liberdade de expressão, né? Quem diria? Porque conquistaram o poder. Vivi para ver, né? A esquerda ser o sistema, né? Bom, eu quero voltar só daquela provocação que eu fiz ali no começo. Comunismo, progressismo, esquerdismo, é contagioso. A cultura é o vetor desse vírus. Comunismo é uma coisa que se pega lendo, ouvindo música, assistindo filme. Vocês sentem que vocês foram doutrinados na adolescência por meio da, sei lá, da literatura, da música? Não é que você leu, contaminou. O problema é quando você só lê um tipo de coisa. Quando você só consome um tipo de coisa. E teve uma época em que você só tinha acesso, a música era de acordo com o que passava na novela. Muita gente da nossa geração não foi formada porque leu livros de literatura, porque a escola esterilizou também o gosto pela literatura, mas por novela de televisão. Então, quando você só consome um tipo de coisa, então é natural que a cultura vai te formar. Você se cultiva a partir daquilo que está disponível para você consumir, né? Então, dependendo da vitalidade cultural, vira uma aparente doutrinação sem que seja uma doutrinação explícita. Porque você só consome aquilo, então é claro que você vai acabar se transformando em parte naquilo, né? Até o próprio desenvolvimento de gosto musical, gosto estético e tudo mais. Se você só quer ficar com as coisas que você gostava de escutar na adolescência, você continua sendo um adolescente, né? Se você não cresce para perceber que aquilo tinha o seu momento, tinha o seu lugar, mas talvez não seja lá grandes coisas, você não amadureceu efetivamente falando. Então, eu acho que na nossa época de infância e de adolescência, fazia sentido você falar que eu sempre digo isso, eu era de esquerda, não porque algum dia eu parei para pensar, eu fui ensinado, fui educado, fui doutrinado, mas porque era o ar que se respirava, em função da debacle da ditadura militar, do fato de que culturalmente ficou a direita atrelada àquele autoritarismo e aquela liberdade dos anos 80, foi, eu quero isso, né? Então depois quando eu começo a ter contato na própria cultura com aquilo que não é de esquerda, como o Bruno Tolentino, como o Olavo de Carvalho, como o Paulo Francis, de repente você fala, pera, por que eu sou contra esses? Por que eu sou a favor disso e daquilo? Aí você começa a facilmente até se libertar um pouco disso. Hoje em dia, como você tem esse universo de bolhas, você escolhe ser doutrinado. Você escolhe fazer todo o teu feed, só você vai seguir, só fulano, só ciclano, Com aquela roupa, só aquele pacote de vida. Só aquele pacote de vida. E não só com direita e esquerda, com religiões. Sou surfista, né? Amanhã você vira o surfista. A loja do surfista, a roupa do... assinantes da Gazeta deixam de ser assinantes porque leram uma coluna de alguém que eles não gostavam. Depois de 3 meses eles nem lembram mais, eles assinam de novo, porque daí apareceu alguém que escreveu uma coluna que eles gostavam e assinam de novo. Mas eu acho que eu acho que o comunismo pega mais, assim, claro que na arte pega também. Pega, mas eu acho que pega mais na escola. E não é nem universidade. Eu acho que a sociedade hoje, a universidade... Não. Mas hoje pega menos. Pega mais na escola. Para mim é na escola. Cara, eu não sei. Eu tenho filhas novas, eu acho que na escola. Quando chega na universidade, o troço já está introjetado. Na minha opinião, é na primeira formação. Pode ser. A universidade não é tão inimiga, até porque a universidade pública são poucas vagas. É pouca gente que está lá. A maioria é universidade particular. Para mim, onde o vírus, digamos assim, do esquerdismo, desse autoritarismo, dessa virtude moral da esquerda, de constranger, de deixar quem não concorda constrangido. Porque esses professores, eu acho que os professores... Mas na faculdade é o grupo. Então, se você entra em jornalismo, se você entra em humanas, você meio que não tem escolha dentro daquele grupo ali. Tanto se você não conseguir fazer isso, você tem que sair fora daquilo. Nas humanas. A Mas escola assim, mistura humanas com todo mundo. Mas você acha que a coisa grupal dos alunos... Lógico, mas eu acho que eles já chegam ali, eu acho que a maioria já chega ali com a coisa introjetada. É na escola, isso aí é outro programa, hein? É outro programa. Que não é cultural, mas é na escola, na primeira escola ali, até o... ali onde a coisa é introjetada. Quando você chega na faculdade, a coisa já tá bagunçada. Eu acho que... Assim, eu nunca peguei comunismo nem nada disso lendo, e olha que eu li todos esses caras aí. Graciliano, que é bem pesado e tal, mas moralmente, eu acho que essa doutrinação moral, eu sempre gostei dessa música dos hippie, não sei o que lá,
Eu acho que isso acaba E, pegando e o pessoal mais. de esquerda, que é menos chato, é o pessoal que passou por um punk, passou por um beatnik, passou por um sabe? Aham. O pessoal de esquerda que eu conheço, que é menos chato, que é menos doutrinário e tal, é que deixa você ser quem você é. Cara, é a esquerda da economia, não no costume. Isso, é quem deixa você ser quem você é. É o pessoal que teve esse movimento punk na vida deles, passou por uma coisa assim, ou passou por um Kerouac, um Bukowski, mas esse pessoal é mais relaxado, tem uma perspectiva mais relaxada, que o jovem hoje não tem. E o jovem tem essa coisa. Qual que é a arma do jovem e do woke hoje? É deixar você constrangido. Esse é outro programa também. Como a arma da esquerda é deixar você constrangido. É deixar você constrangido. Você vai lá, o cancelamento, tudo. Então, assim, do mesmo jeito que a arte faz você pegar esse vírusinho de esquerda tal, quando você entra em algumas vielas ali, você pensa, eu conheço, tenho amigos de esquerda que votam de esquerda, mas não é um cara chato, entendeu? Porque ele leu umas coisas aqui, ouviu uns troços ali e tal. Ele pegou o esquerdismo, mas ele não é um doutrinário, autoritário. Constrangido, eu vou te interromper porque nós vamos encerrar. Chegamos ao fim de mais uma última análise especial de sexta-feira, sempre com um tema cultural para você. Obrigado pela sua companhia e não se esqueça, hein, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha. E se você não gostou, tudo bem, deixa o seu like também. E aproveite também para comentar e compartilhar essa nossa conversa aqui nas suas redes sociais. Obrigado, Omar Godoy. Eu agradeço o espaço. Obrigado, Francisco Corsim. Obrigado, Danilo. Até a próxima, pessoal.